Bom estarmos aqui. A paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem tomar assento por bondade. Graças a Deus. Bendito seja o nome precioso do Senhor Jesus. Irmãos, é uma luta por irmão Elias quando me avisa uma semana antes para pregar. Uma luta muito grande. O chão foge. Você vai para a Bíblia, cada pessoa tem uma situação, né? A Bíblia some. Porque a minha escola, um pouco diferente de alguns como aprenderam, me ensinou a vir para a igreja pronto. Pronto. Pronto para cantar, pronto para adorar, pronto para louvar, pronto para pregar, pronto para uma palavra. Pronto, se faltou o porteiro, eu vou para a porta, se faltou lá fora no estacionamento. Foi assim. E quando pede com antecipação, quando alguém telefona e marca, irmãos, parece assim, eu fico vazio. Mas ao mesmo tempo, nessa noite, ela é um pouquinho diferente, ela é até bem especial para mim, porque eu descobri, irmãos, que Jesus ainda me ouve. Tem 3 domingos que o pastor anunciou esse culto, ou 4 domingos, e aí o dia que ele anunciou aqui, eu estava sentadinho ali, ele disse assim, irmão Elias, traz aquele instrumento, né, que faz barulho. E eu sentadinho ali, irmãos, como estava quando chegou na última oração, eu disse, Senhor, esse é o culto que eu queria pregar, Senhor. É o culto da harpa cristã. Eu trabalho nela há pelo menos 50 anos. Sentadinho ali, irmãos. E fiquei calado. Aí era para ser semana passada, deu aí uma situação que ele trabalha. E o pastor disse para mim, irmão, não prega domingo que vem no culto alusivo aos 100 anos da harpa. Rapidinho, né, irmão? Amém. Diria o irmão Everaldo, é de Deus. É de Deus. Esse era o culto. Por quê? Porque, irmãos, não existe Assembleia de Deus sem a harpa cristã. Ela iniciou 12 de junho de 1911. Em 22, 10 anos depois, então, nós já tínhamos, era um cantor, eu cheguei a ter um exemplar desse em Joinville, cantor pentecostal. Era um cantor pentecostal, o evangelista Maurino citou que tinha lá uns 30, 40 hinos e alguns corinhos. Era um cantor e daqui a pouco apareceu a harpa em 32 com 300 hinos. De 1932, mais 10 anos depois, ela já estava com os 524 hinos. Em 1979 foi trabalhado, isso que eu estou dizendo para os irmãos, é uma equipe de obreiros, pastores, musicistas para inserir na harpa cristã mais 116 hinos, onde nós temos a maioria hoje com 640 hinos, a nossa harpa cristã. Aí tem uma harpa avivada que chama-se harpa cristã mais corinhos, né? Tem outras, mas a oficial das Assembleias de Deus hoje no Brasil é esta com 640 hinos, dos quais, irmãos, eu acredito que eu não vou morrer. Eu já não penso na morte, que eu sempre digo que nós nascemos, a minha geração, para o arrebatamento, deixando de cantar estes hinos. Por quê? Porque a Assembleia de Deus, estruturada no movimento pentecostal, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre aqui chegaram, lançaram primeiro algumas canções do cantor cristão da Igreja Batista, de onde vieram, da Suécia, mas logo então, um dos pioneiros que foi citado aqui, Paulo Leivas Bacalão, gaúcho, Santana do Livramento, que estava no Rio de Janeiro, lá vivia, mas nasceu e família toda é gaúcha,
que cedo se rende ao Evangelho Levis Petrus, é quem ordenou Gunnar Wingre, Daniel Berg e ainda Paulo Leivas Macalão teve essa graça de ser separado, consagrado ao ministério por este homem, que foi a igreja da Suécia quando os enviou para o Brasil. Gunnar Wingre, irmãos, eu estou falando de harpa. Quando se casa com Frida Wingre era musicista também. Tocava, cantava, compunha. Tem em média 20 músicas na harpa cristã escritas por essa mulher, chamada Frida Wingre. Eu queria fazer um adendo aqui, principalmente a mocidade. Pouca gente sabe disso. Sabe por quê, irmãos? A gente se preocupa em pregar e às vezes deixa de ensinar, ou então de passar o que aconteceu. Quando Deus falou a Gunnar Wingre nos Estados Unidos, deu a palavra, disse o lugar. Gunnar Wingre morava na casa de um irmão nos Estados Unidos, um irmão da igreja. Este irmão que profetizou a Gunnar Wingre, deu o nome da esposa, ele era solteiro ainda. Vocês sabiam disso ou não? Alguém já ouviu isso? O senhor vai para o Brasil e a sua esposa irá chegar no Brasil com o nome de Frida, um pouquinho ruim para a gente pronunciar, né? Um Steinberg, que depois pega o sobrenome dele, Wingre. Ela chegou alguns meses depois, ela foi mandada também para trabalhar no Brasil como missionária, e em poucos meses nós se conheceram, porque de onde vieram os dois da Suécia, casaram, e aqui então foram pioneiros desta obra. Eu precisava falar isso, irmãos, porque nós estamos numa época, ou Deus está falando muito, e eu às vezes fico em dúvida, porque eu conheço o Deus da Bíblia, ou não está falando mais nada. Deus não brinca de ser Deus. Deus conhece você, Ele sabe o teu nome, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o número do teu CPF, o número do teu RG, Ele sabe o número que você calça. Deus sabe coisas de você que nem você sabe. Quantos fios de cabelo você tem na cabeça, você e eu não sabemos. A ciência diz de 90 a 120 mil. Mas Deus sabe quantos fios você tem. Deus sabe quantas células estão no seu corpo. Deus conhece você por dentro que médico nenhum vai te conhecer. Mas o Senhor te conhece, sabe por quê? A Bíblia vai dizer, porque eu te formei. Eu vi quando você estava sendo formado no útero da sua mãe. O Senhor viu quando você estava sendo desenvolvido. A Bíblia vai dizer isso assim: eu te formei, eu te chamei, eu te escolhi, eu te chamo pelo teu. Aleluia. Tem coisa melhor do que isso? O diabo só chama você e eu pelo apelido. Eu tenho uns 3, 4 apelidos. Minha família, a maioria me chama de nono. Tem nada a ver com italiano, né? Mas me chama de nono. Eu sou o 10º da casa. Mas é por uma história de família. O Senhor não me chama pelo nono. Quando Ele fala, Ele diz: Elias. Irmãos, eu sou esquerdo, irmãos. Eu ainda não lembro de ter escutado no direito. Eu escuto aqui, ó. Elias. Quando Ele fala, é que nós falamos aqui, não, aqui você sente, você ouve, porque Deus trabalha no seu racional. No racional, sabe o que é racional? Você pode estar cheio, repleto de Deus, você não perde a razão. Alguns poucos casos do arrebatamento de espírito, você cai, pronto. Mas nada além disso. Por quê? Porque Deus não coloca você para passar vergonha e muito menos para envergonhar o nome dEle. A harpa cristã, irmãos, ela é rica
preciosa em música. Quando eu disse para os irmãos que eu trabalho há 50 anos na harpa, eu sou músico de começar a tocar lendo nota musical na harpa cristã. Eu era um menino inocente. Que idade esse menino tem? Quanto? Que idade esse menino tem? Esqueceu? 10? 12? 12 anos? Eu não tinha 12. Eu tinha uns 8, 7 anos. E aí, o maestro na igreja escreveu umas notas, porque eu queria tocar. Um trompete emprestado. E corri para a casa da irmã Benta. Fá maior, Ney. Cada irmã Benta. Porque daí você nasce na igreja cantando uma coisa. E cheguei na casa da irmã Benta com o instrumento que fazia assim, ó. Lá, 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 si, 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 lá. Fá, sol, lá, 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 só, fá, mi. Meu Deus. Corri. Minha mãe não só cantava, meu pai, ninguém conhecia a música. Cheguei na casa da irmã Benta, do irmão João Rosa. Disse, irmã Benta, é o hino da harpa, mas está fora, irmã Benta. Toca aí, Elias. Eu era um menino, irmãos. Estava de calção. Menino. E ela então disse assim, eu vou cantar a primeira voz. O maestro te deu a segunda. Sabe? Que eu fazia o lá, 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 si, 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 lá. Fá, sol, lá, 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 só, fá, mi. E o que era isso? Lá. Disse, meu Deus, irmã Benta, me ajuda aí. E ela disse assim, então vamos lá. Eu vou cantar e você toca a nota que está aí. Eu vagava pela senda de horror, oprimido longe do meu Salvador. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz eu vi, meu Jesus me libertou por seu amor. E aí eu não podia cantar a primeira voz, porque como era a segunda, ela cantava livre estou, e o trompete faz livre estou, pararam, pam, pam, pela graça de Jesus, livre estou, sim, livre estou, livre estou, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Deixa eu contar para você o que a harpa cristã tem. Se eu falar para você, irmão, vamos cantar o de valor em valor. Qual é o número? Qual é o número, irmãos? 186. É o de valor em valor. Mas se você abrir no 131, também é o de valor em valor. Tem o mesmo título, com letras diferentes. Quer ver a riqueza da harpa? Às vezes eu faço umas repetições. Eu gosto quando o irmão Pedro canta o 193. Se tu minha alma a Deus suplica. Porque na harpa com música está aquilo que eu às vezes faço aqui a repetição até cantando, sabe? Porque te abates com panandã, ó minha alma, se tens pastor. Na harpa com música tem isso, irmãos. Na normal daí não aparece essa repetição. Na harpa com música ela é tão rica, a igreja não vai saber o que é fermata, a maioria, né? Os irmãos sabem. No 311, Jesus, meu Salvador, uma valsa dó maior, Ney. Lá no final do coro, Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Deus terei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Essa paradinha é fermata. Na harpa com música tem. Nós aprendemos a cantar sem. Por quê? Porque a Assembleia de Deus, irmãos,
Nasceu aonde? Dentro de sala, dentro de garagem, chão batido. Com Pedro, 56 anos, não foi assim? Na Laguna não foi diferente de quando chegou em qualquer outro lugar. Hoje os nossos templos são lindos, são maravilhosos, glória a Deus por isso. Mas ela nasceu nisso, meus irmãos, com um violãozinho com 4 cordas, nem 6 tinha, porque ia arrebentando. A maioria eram homens que trabalhavam, e a maioria ainda trabalhavam no pesado, pedreiros, carpinteiros, ajudantes, pintores, que vinham correndo. Eu sei disso, meu saudoso pai chegava em casa da fundição Tupi. Quem sabe o que é uma fundição sabe do que eu estou falando. Durante 8 horas segurando aquelas placas pesadas no fogo a quase 1000 graus, e então se trancava no quarto. Às vezes você ouvia um gemido, às vezes você ouvia um choro, e quando saía pronto, porque ia para a igreja com as mãos cheias de calo. Todos os irmãos estavam assim. E aí então, naquela simplicidade, naquela humildade, o culto começava como? Vamos abrir a harpa, irmãos, molhando a pontinha do dedo, né? Folheando, e iam cantando. Mas irmãos, o diferencial que nós não podemos perder é como esses hinos foram feitos e chegando até nós. Cada hino desse tem uma história. Hoje tem muita música, irmãos. Hoje eu já nem viajo mais tanto, né? E já nem viajo também para pregar. Mas eu tive uns 20 anos da minha vida onde eu viajei muito, preguei muito em muitos estados. Aí tem lugar que você chega, a música é assim, ó. E fica naquele uns 10 minutos. Tinha que fugir da câmera, né? Tirar o microfone. Nós temos música que diz que você nasceu com cara de vencedor. Isso não é hino, irmão. Isso não é hino. Nós estamos falando de uma harpa cristã, que todas as suas músicas é para a glória de Deus. Não é para eu contar a minha história, que eu estava ali. Sabe qual é o hino que conta a minha história? A Dó maior, né? Fica no Dó maior aí. Não está na harpa. Eu digo, esse hino tinha que estar na harpa, né? Porque diz assim, ó. Dó. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Esse pode falar do Elias, porque o Elias era pobre, era perdido, miserável, condenado ao inferno, e aí teve um encontro maravilhoso com Jesus, se tornou cidadão do céu. Esta então pode ser a nossa música. Deixa eu falar para você de música. O número 4, Deus velará por ti. Um casal de pastores do Canadá chegaram nos Estados Unidos, e ali então ele ia fazer uma série de conferências, mas a sua esposa adoece. No domingo, quando ele tem que pregar à noite, a esposa não melhora, que ele vai para o telefone para ligar para o pastor. O filho de 9 anos encosta neles: pai, não liga. Mas meu filho, a sua mãe não está bem. Pai, o pai não prega que Jesus cura, que Jesus abençoa. Faz oração por ela, Jesus vai cuidar da mãe. O pai vai lá e ora. Sentiu o baque quando o filho foi usado por Deus. A mulher deu uma melhorada de tarde. Pai, pode ir, vai pregar. Sai o hino. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Sabe como é que saiu Saudosa Lembrança? Um menino que com 4 anos já era músico. Aos 14 amava as coisas de Deus.
e depois dos 20 escrevia músicas, e onde andava, entregava, vendia suas partituras para se alimentar. Mas ele tinha um sonho, continua no dó maior, Ney. Ele tinha um sonho de ir para o céu. E aí, irmãos, eu vou ter que falar de música nessa noite, daqui a pouquinho eu prego, calma. Para você entender o que é. Sabe o que é música? Música diz assim, ó, é arte. Música é arte, irmãos. Como pregar? Pregar é arte. Pregar não é dom, não é ministério. Pregar é arte. Homilética é arte de bem pregar. Música é arte que através dos sons você expressa todo o sentimento que está na alma. Aí quer ver o 2? Quer ver quando resolve cantar enterro 2, né, irmãos? Canta assim, ó. Só um pedacinho, Ney. Bem morto, né? Oh, que saudosa lembrança. Irmãos, até o morto é capaz de dizer, para. Lá melhor isso aí, me enterra com decência. Mas o hino não é para morto. O hino é para vivo. O hino quer dizer, se você lê a letra como poesia, ele está dizendo que ele tem saudade do céu. Ele tem saudade de Sião. Aí ele diz, sim, eu porfiarei por esta terra de além. Ela terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. O que é que ele é? Tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Está entendendo? Agora, como eu vou cantar, como está minha alma, como eu estou me sentindo, então eu vou expressar. Vamos para o 46, pode ficar no dó. Um pendão real, um homem revoltado contra o evangelho. 1860, nas batalhas americanas, as lutas que estavam travando, este homem indignado quando se falava do evangelho, e muita gente dentro do acampamento era evangélico, ele sofre a perda de um braço numa luta e fica internado lá no acampamento. Quando ele saiu para a luta, a mãe disse, meu filho, a mãe colocou uma Bíblia aí na sua mochila. Como lá estava, não era a medicina de hoje, até recuperar, ele resolveu pegar aquela Bíblia. E ele leu durante os meses que ficou lá, muitas vezes, o Novo Testamento. Não uma de Mateus, Apocalipse. Até que um dia um moço estava agonizando, e antes de morrer, aquele moço então pede para ele fazer uma oração. Eu não quero morrer sem Deus, eu não quero morrer sem salvação. Pede para ele orar. Mas eu não sou pastor. Não, ele está aqui o tempo todo com a Bíblia na mão. Faz uma oração por mim. É um soldado, irmãos. Agora imagina você. Eu fui criado dentro da igreja, por isso estou falando com propriedade, porque muita gente canta esse hino assim, ó. Vamos cantar, né? Antigamente fazia assim, desculpa, irmãos, vou pedir licença para fazer isso, que isso não se faz, sabe? O bracinho apoiado assim, ó. Um pendão real vos entregou o... Já morremos, né, Ney? Já morremos, a lança já veio. Primeiro, que pendão é? O que é pendão? O que é pendão, irmãos? Pendão é bandeira, uma bandeira real. Agora a marchinha de crente cantando, ó. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados, eu e você, corajosos pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, com valor, por Cristo, prontos a sofrer, sim, a sofrer, bem alterei o seu pendão, firme sempre a
Amém. Eu poderia falar de mais hinos, irmãos. Eu só anotei os números de alguns aqui que me veio a lembrança. Poderia falar do 187, que a igreja não canta no domingo porque acha que é só para o funeral, né? Este hino foi pedido, irmãos, por um pastor para uma musicista, porque ele iria pregar sobre Jacó quando estava lá no vale, lá em Betel. E aí alguém cantou no enterro, achou bonito, ó, e ele então ficou, esse hino é de morto. Vocês prestaram atenção no primeiro hino que foi cantado, 422? Isso não é para os mortos, irmãos, isso é para o vivo. Pegou alto lá, né? Para mim tem que ser um ré, um mi, para mim tem que ser. Os irmãos cantam bem mais alto, né? Pagar não é necessário, e o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, havido no meu santo lar. Por quê? Ali é bastante riqueza. Não é pro morto, é pra vivo. Olha, irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com quem Jesus vai te dar um lugar? Com os crentes de toda a cidade, Pequenos, jovens, velhos, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém, irmãos? Eu acredito que já é suficiente para vocês assim, irmão Elias, que Deus nos ajude a nunca tirarem a nossa harpa cristã. E você vai cantar conforme está a sua alma. A sua alma, sabe por quê? Se você estiver abatido, tem música. Se você está feliz, tem música. Se você está em luta, tem música. Se você recebeu a vitória, tem música. Se você é um culto evangelístico, tem música. Para o casamento tem música, para o enterro também tem. Mas não é para o morto, é para nós, porque o crente não morre, irmãos. O crente volta para casa. O crente não morre, o crente volta para casa. Ele ouve o chamado de Deus. Existe um apito, parece que o nome supersônico, que só o cão que ouve. Os adestradores usam este apito, porque o ouvido de cão é muito sensível. Por isso que quando estoura foguete, quando passa o carro do ovo, aí do queijo, sabe, tem cachorro que sai gritando, porque dói na cabeça dele. Existe um apito que só os crentes ouvem. Existe uma voz que só crente conhece. E ele disse assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Não é bom, irmãos? Não é bom? E irmãos, o porquê que o culto se divide geralmente, primeiro o louvor e depois a palavra? Porque a música, como eu falei, é a arte que através do som expressa os sentimentos da alma. A alma é a porta que o Espírito Santo usa, porque ela é a porta para o homem espiritual. Alma quer dizer emoção. Você chora por causa da sua alma, você ri por causa da sua alma. A alma é o emocional. A única coisa que eu não posso confundir nunca, irmãos, é a presença de Deus, se eu chorei ou eu não chorei. Irmão, eu não chorei, eu não senti a presença de Deus. Você quer ver? Vou dizer para você assim, Deus está aqui, ponto. Isso é fato, isso é real, isso é verdade. Agora, como pregador, Deus está aqui, meus irmãos. Opa, já move na alma.
Mas Ele está aqui independente de eu chorar, de eu não chorar, de arrepiar, de não arrepiar. Deus está aqui, é promessa dEle. Vamos para a palavra: onde estiver 2 ou 3 reunidos, nós estamos aqui uns 70. Ele disse: eu estarei no vosso meio. Ele disse: eu não vou deixar vocês nem um dia, vocês vão ficar sem a minha presença. Isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. Então eu preciso entender essas coisas. Por que, irmão Elias? Porque, irmãos, a presença de Deus, ela é real e verdadeira, independente de qualquer coisa. Tem uma canção que diz: se Ele curar, Ele é Deus; se não curar, Ele é Deus. Se eu ganhei aquela promoção, Ele é Deus; se eu não ganhei, Ele é Deus. Conforme eu estiver, não importa, pela manhã, pela tarde, pela noite, Ele continua sendo Deus, cuidando, zelando pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Eu preciso entender essas coisas dentro da Bíblia Sagrada, porque senão eu posso cometer alguns erros que não é bom. E antes de pregar, porque eu sei que alguns vão rir, e essa semana eu vasculhei até um pouco na internet, YouTube e tudo mais, eu achava que não diziam mais isso, né? Irmão, Jesus nunca foi músico. Jesus nunca foi músico. A Bíblia vai dizer em Mateus 26:30, quando eles terminaram aquela ceia, tendo cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras, foram orar. Agora, músico Jesus nunca foi. Eu achava, irmãos, nós estamos em 2022, mas ainda tem quem lê Lucas 7,14, diz que Jesus, antes de ressuscitar aquele moço, tocou o esquife. Jesus não era músico e esquife não é instrumento. Esquife é um caixão. Lembra lá da viúva de Naim? Está saindo com um filho morto, já tinha enterrado o marido. Quando você lê, diz que Jesus estava entrando, o enterro estava saindo, daí Jesus parou e tocou o esquife. Irmãos, esquife é caixão. Era uma padiola, alguma coisa diferente da nossa urna de hoje. Mas eu ainda escuto essas coisas, irmãos, e eu fico tão triste, sabe por quê? Porque eu vejo que a maioria não tem apreço a um dicionário. Para ensinar, irmãos, nós temos um mestre, professor, dentro da nossa igreja, o evangelista Maurino, que tem cuidado nas minúcias, não é assim, Maurino? Para não falar bobagem, para não errar. E isso custa tempo, custa muito tempo, livros, busca, porque senão nós vamos cometer erros grandes. E sabe o que nos leva, irmãos, para fora da presença de Deus e nos coloca no inferno? Você vai tomar um choque, não é o pecado, não é, mulher, não. Pecado, você clama misericórdia, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é o diabo, porque o diabo lá na cruz do Calvário, ele sabe que já teve a derrota e a sentença já está determinada. É quando você vai no verso 6 do capítulo 4 do livro de Oséias, que é Deus falando: o meu povo perece por não conhecer. Essa palavra quer dizer ignorante, irmãos, é falta de conhecimento. Só que isso demora. Aí isso não é aquele culto avivado. Então eu preciso dessas coisas para não falar bobagem quando eu pego o microfone. Ser músico na igreja, irmãos, e os irmãos que cantam, eu gosto da palavra ministro de louvor, não levita. Isso é um particular meu, porque levita, meus irmãos, não é pegar o microfone e cantar. O levita, ele tinha que ter muito conhecimento das escrituras. O levita cuidava do ornamento do tabernáculo e depois do templo. Era serviço dos levitas. Tinha coisas que eram só para os sacerdotes, tanto que os levitas eram separados para nunca trabalharem. Eles eram sustentados. A tribo de Levi foi separada para não trabalhar. Fez 20 anos, é da tribo de Levi, então vai lá.
você vai ser levita, vai trabalhar na casa, vai limpar o pátio, o átrio, vai arrumar, vai ver o que está fora. Por isso que eu não gosto da palavra levita, porque a maioria a gente só se arruma, vem para frente com o microfone, né? E aí é muito bom dizer que irmão, eu sou levita. Não, sabe? Eu ainda prefiro a palavra servo, né? Sabe, servo. Outro dia o pastor pediu para ir pregar numa congregação, cheguei lá, o irmão, eu sou servo, mas só disse que eu sou servo. Sabe, o pastor, né, tem um probleminha na agenda lá, eu sou servo. Não que eu menospreze a credencial, não que eu menospreze a posição, mas isso não pode subir nunca ao meu coração, irmãos, porque se a Bíblia diz que a minha justiça é como trapo de imundícia diante dele, quem der uma credencial, um certificado, o meu diploma pendurado na parede, sabe, a minha teologia, o meu bacharelado, o meu doutorado, nada disso ali tem valor, irmãos. O que tem valor é a presença dele na nossa vida, é o Deus que vive na nossa vida e como nós vivemos com ele. Então aprenda isso. Eu quero ler, irmãos, o último salmo, de número 150. Aleluia. É o salmo do louvor, né? O salmo de número 150. Eu ia ler só o verso 6, nem ia ler e recitar: todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Mas vamos ler. Querem descansar um pouquinho, irmãos? Querem ficar em pé um pouquinho? Em pé a gente descansa, né? Quer firmar sobre os seus pés? Vamos do 1 ao 6, meu querido. Ele está lá no 6. O salmo 150. Aleluia. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Vamos reler todos juntos, irmãos? 3. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Para decorar, tudo quanto amém? Pode sentar. Vamos falar de milagre? Irmão Pedro vai louvar com a boca fechada. Tem como, irmão Pedro? Tem como, irmão Joaquim? Tem como louvar de boca fechada? Tem como cantar de boca fechada, Fabinho? Daí tem uns milagres que acontecem, né? Porque na hora de louvar, ninguém quer louvar. Mas na hora de dizer, Deus está aqui, vai te abençoar, estende a mão, a pessoa já está com as duas assim, ó, sabe? Sai de quem está na frente. Trata o papai bem. O papai está aqui. Eu saí de casa para algumas coisas, eu saí para agradecer, eu saí para louvar, eu saí para bendizer o seu nome, eu saí para uma palavra de oração, independente de nessa noite ter sido escalado, mas eu vim para adorar, para glorificar, para exaltar, para louvar o meu Deus. A palavra louvar, meus irmãos, geralmente nós entrelaçamos ela com a palavra adoração. Louvar quer dizer elogiar, enaltecer, engrandecer. A palavra adoração, essa palavra não está escrita na Bíblia. Na Bíblia tem mais de 150 vezes a palavra adorar, não adoração, mas adorar. Adorar, adorar, adorar. E adorar então é um pouco diferenciado do louvor, porque o louvor você exalta, você elogia, você enaltece a Deus. É comum nessas Olimpíadas, é comum no meio do esporte dizer, fulano conseguiu com louvor aquela medalha, ó, com louvor, sim, com louvor. É comum em atas de assembleias
quando se faz o registro, mencionar alguém que com louvor teve aquela atitude. Agora, adorar não. Adorar é mais do que isso. Eu vou tentar ser o mais claro possível para você. Adorar é você se render, é dedicar não parte, mas toda a sua vida. Vamos lá para a Bíblia Sagrada. Poucos exemplos, eu vou pegar no Monte Jesus, no Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 8, quando ele está terminando o sermão do monte, e aquele homem leproso sobe gritando, morfético, 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 até chegar na frente dele, porque a lei dizia isso, ele tinha que falar para as pessoas se afastar. Imundo, morfético ele quer dizer imundo, eu sou imundo, imundo, contaminado pela lepra, e ele chega na frente de Jesus, e a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele se prostra, ele adora. E adoração, o judeu dá o exemplo, ele chega na frente de Jesus, não dobra o joelho, o rosto vai para o chão, em atitude de humildade, reconhecendo, porque ele disse: se tu quiser, tu podes me limpar, tu és Deus, eu tenho família, eu estou afastado de casa, estou afastado da esposa, dos filhos, eu vivo no meio de pessoas doentes, fora da cidade, eu sofro humilhação cada vez que é para entrar na cidade, eu tenho que gritar que eu sou um homem impuro, que eu sou sujo, que eu contamino. Tu és Deus, tem autoridade na tua vida. Para mim, irmãos, aquele homem estava escondido ouvindo aquele sermão, porque ele foi tão enfático quando disse: se tu quiser, tu podes me limpar. Só, Senhor, se tu quiser, se tu não quiser, eu vou ficar nessa condição. Só que ele está nessa posição que eu estou, irmãos, colocando a sua carne para baixo. Ele não está confrontando Jesus frente a frente, rosto a rosto, não. Ele está dizendo: tu és Deus, tu és Senhor, tu és o prometido, tu és o Messias, tu és o enviado. Eu sinto isso, eu sei nisso, eu estou acreditando nisso. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus só dá uma palavra dizendo: eu quero. Se adoração, se adoração, o 432 que a irmã Tanara cantou, ele é um hino de entrega, ele é um hino de adoração. Está dizendo: minha vida, sabe o que é minha vida, irmão? Sabe o que é adorar? Na hora da oferta, que luta na hora da oferta, tem gente que chega a sair para o banheiro. E aí muitas vezes, irmão, você vai adorar, nós usamos essa palavra, vamos adorar a Deus com o quê? Com a nossa oferta, com a nossa contribuição, porque, irmãos, tudo é dele. Você não tem nada, eu não tenho nada. Ai, mulher, aquele terreno que eu tenho lá está escriturado, irmão, até se o governo quiser, pega aquele terreno. Você não tem nada, o dia que tiver no caixãozinho aqui, não vai nada naquele caixão. Vai a roupinha, se morrer de morte normal, se morrer num acidente, queimar, ou no meio do mar, não vai mais nada. Nós não temos nada, tudo é dele, tudo é para ele. Eu preciso entender essas coisas, meus irmãos, para então saber o que é adorar a Deus. Adorar. Aleluia. E nós, irmãos, congregamos numa congregação que nós temos homens de Deus aqui em cima que prezam pela palavra. Nós temos, irmãos, homens que estão aqui tocando, cantando, que têm temor pela palavra. Nós não viemos fazer showzinho. Desculpa os irmãos eu usar os termos assim: o Simon vai cantar melhor do que o Eliezer melhor do que o Fabinho vai tocar melhor do que o Nós não temos isso, irmãos. Nós temos, quando eu posso estar no ensaio, né, quando estou aqui com os irmãos, ou mesmo quando cheguei hoje, nós temos um pensamento: nós vamos tocar para a glória de Deus, nós vamos tocar para exaltar ao Senhor, nós vamos tocar para que a igreja receba o louvor,
porque todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. E através do louvor, dos hinos da harpa ou de qualquer outro louvor, que você abre a sua boca, o que acontece? Você sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer para você e para mim. Tiago escreve lá no capítulo 5, verso 3. Se alguém está triste, sabe o que você faz? Ora, está triste, irmão? Então dobra o joelho aí, pode orar. Agora se está contente, cante louvores, exalte a Deus, glorifique a Deus. Sabe quando você acorda, levantou, que a maioria, meu Deus, nem deveria ter aberto a janela. Não, obrigado Senhor, obrigado pela vida, obrigado por esse dia, obrigado pela segunda-feira. Amanhã nós vamos trabalhar. Não pense que é segunda-feira. Obrigado porque eu tenho trabalho aonde eu vou. O dia de receber na outra semana, obrigado pelo que eu estou recebendo. E mulheres, é pouquinho, não é pouquinho. Deus sabe o que vai fazer na sua mão. É só você se render, adorar a Deus, que Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida da nossa vida. O problema, irmãos, é que nós colocamos Deus menor do que a situação que nós estamos passando. Deus rejeitou Saul e permitiu que um espírito mau vinha lá perturbar a vida de Saul. Irmão, o homem era rei, tinha orquestra lá dentro. Quando você lê, quando eu leio, a semana eu estava lendo isso, meditando, irmãos. Nenhum deles, o rei precisa de alguém, de um arpista, mas assim, precisa ser exímio, precisa ser bom. Alguém lembrou de Davi e disse assim: ei, Jessé tem um filho, ele é animado. Eu gosto dessa palavra lá, irmãos, sabe? Ele é animado, ele toca bem, ele serve, traz ele. Quando Saul estava ruim, chama Davi. Davi vinha com a harpa, dedilhava a harpa, o espírito mau se afastava. Olha o que a música faz. Olha o que a música faz. Você quer mais? Se você ler em casa, agora não, capítulo 3 de 2 Reis, vai ver que quando estava em luto, os 3 reis chamaram Eliseu. Eles queriam um profeta de fora, de enfrentar Moabe. Trouxeram Eliseu. Eliseu nem queria profetizar. Ele disse: não, sabe? Isso aí está fora. Não, mas vem cá, vai profetizar. E aí Eliseu: por quê? Não, porque o Deus de Elias está sobre a tua vida. Leia em casa, 2 Reis 3. Eliseu: então chama um arpista aí, chama alguém para tocar um louvor. Chama. E veio lá tocar. E Eliseu profetizou através da música. Dentro da música é o que nós, meus irmãos, precisamos aprender, que quando eu vou cantar, eu não estou simplesmente cantando. Quando você está soltando essas palavras, o Espírito Santo de Deus está agindo, está curando corações, almas que estão tristes, feridas, abatidas, pessoas que estão até mesmo desgovernadas, em meio a uma música de louvor, uma música de adoração a Deus. Por isso que quando eu tomo essa posição de vir à frente, irmãos, o meu eu tem que estar debaixo dos pés. E se eu não estiver bem, eu tenho que reconhecer, irmão, eu não estou bem hoje para cantar. Eu não estou bem, porque muitas vezes nós não estamos bem para nada. Os crentes espirituais sabem o que eu vou falar. Tem dias que você vai orar, a sua oração é um silêncio de muitos minutos. Tem dia que a sua oração é gemido. Tem dia que a sua oração é uma lágrima que corre, mais nada. Porque você sabe que lá dentro você está sendo tratado. Não é que o céu te abandonou, você está sendo tratado, porque o meu eu, ele está crucificado com Cristo, e ele não pode, a minha carne não pode ser superior. Então ele tem que estar para baixo, como disse João Batista: convém que ele cresça
e que eu diminua. É isso que precisa acontecer. Eu não posso vir cantar porque tenho uma boa entonação, porque eu tenho uma voz bonita, ou porque eu sei cantar. Não, meus irmãos, não. Nós, até mesmo essa palavra eu às vezes troco, eu digo, nós não somos cantores, nós somos adoradores, porque é o que a palavra de Deus vai dizer para nós. Quando o Senhor Jesus estava com uma mulher estranha, meio-dia, meus irmãos, hora errada, no lugar errado, é a única vez que daí os discípulos ficaram assim, por que ele fez isso, né? Chegaram lá, está sentado no lado do poço, está com aquela mulher está em dúvida, ei, nós adoramos aqui ou adoramos lá? Porque a gente não se dá, a gente não se combina. E outra coisa, por que tu vem me pedir água? Se tu é judeu, eu sou samaritana, e vocês conhecem toda a mensagem. E a mulher está numa discussão ali com Jesus, e aí Jesus sei, a hora vem, olha, a hora vem, a hora está chegando. Que hora é essa? E ela já está sendo agora contagiada pela palavra do Senhor, o seu coração está recebendo aquela mensagem, e Jesus diz, a hora está chegando, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura quem assim o adora. Aleluia, meus irmãos, tem coisa melhor do que isso, você não ser conhecido por aquilo que você faz aqui, porque aqui é só para os homens, só para agradar os homens, meus irmãos. Agora o céu precisa conhecer você e eu, como verdadeiros adoradores, como verdadeiros servos e servas de Deus. O céu precisa saber quando você abre a boca, ei, fulano de tal está abrindo a boca, pode levar a resposta, porque eu sei quem é. Meu irmão Elias, tem na Bíblia? Tem, no capítulo 11 de Hebreus, quando você lê aquela galeria e passa do verso 33, 34, 35, o autor de Hebreus diz coisas, meus irmãos, de homens que foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio da espada, homens de que os homens não eram dignos, desconhecido dos homens, e eu gosto daquela palavra que o autor diz, mas conhecido nos céus. Qual é a sua esperança? Qual é a minha esperança? Qual é a nossa esperança? É irmos morar no céu. Daqui a pouquinho, irmãos, essa carne, esse corpo, essa nossa roupinha, tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. Viu o que é adoração? Ai, mulher, não pode mexer naquele dinheiro que está lá guardado, né, na poupança, senão não sei o que vai acontecer. Vai ficar. Você não pode ficar preso a nada, ser responsável é uma situação, somos responsáveis, vamos cuidar. Agora, irmãos, deixar de fazer as coisas de Deus, ou então até mesmo eu me fechar, porque está mexendo em coisas que não é bom, eu estou fora desta realidade, porque quando eu vou adorar a Deus, eu adoro com corpo, alma e espírito, é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz só do espírito, a Bíblia fala do corpo, alma e espírito. O vosso Deus de paz vos santifique no quê? No corpo, na alma e no espírito. Se eu vou adorá-lo, eu vou adorá-lo no corpo, na alma e no espírito, porque tudo é dele. Eu nasci com um propósito, para glorificar a ele. A Bíblia diz isso em Efésios 1, versos 5 e 6, que nós fomos criados ou nascidos e somos feitura para o louvor da sua glória. Você está aqui, meu irmão e minha irmã, por um propósito de Deus. Não é porque a cadeira é hoje estofada, porque a maioria já passou por bancos muito duro, difícil. Não é porque a nossa igreja é um templo bonito, dá de apreciar, nós temos lindas coisas. Não, você está aqui com um propósito de Deus. Primeiro, para glorificar a Ele, para adorar a Ele, para bendizer o seu santo nome. Segundo, para evangelizarmos. Parece que eu já estou no culto de missão, né, irmão Elias? Como é que eu vou evangelizar, irmão Elias? Se eu nunca fui aí na frente, não precisa. Não evangeliza só quem vem aqui na frente e pega o microfone. A Bíblia diz, vós sois cartas abertas, lida por todos os homens. O meu vizinho, a minha vizinha, o meu parente, precisa olhar para a minha vida e sentir vontade de servir a Deus como eu sirvo. De quando nós estamos reunidos, ele é diferente, ele fala diferente, ele tem costume diferente,
diferente. Nós precisamos voltar 30, 40 anos atrás, quando dizia: se for para ser crente, eu quero ser da Assembleia de Deus. Hoje ficamos igual, meus irmãos, estamos igual Raimundo e todo mundo. Precisamos voltar a mostrar a diferença. Não é isso que Malaquias 3,18 diz? Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não é pela nossa vestimenta, não, meus irmãos, isso ajuda, mas é pelo nosso caráter, por quem nós somos, aonde nós compramos, aonde nós vamos, quem nos conhece, a quem nós conversamos, com quem nós negociamos. A pessoa olhar, como a Sunamita olhou e disse assim: marido, ele é um santo homem de Deus, falando de Eliseu. Aleluia. Foi para isso que você e eu fomos salvos. E em terceiro, para encerrando, para vivermos em comunhão, para sentir a dor do meu irmão. O mínimo que eu posso fazer pelo meu irmão é interceder por ele. Interceder por ele. Porque a graça do Senhor foi estendida sobre todos nós. Sobre todos nós. E nós precisamos dessa graça na nossa vida. Aleluia. E a música te ajuda, irmão. A música te ajuda. A música te ajuda. Me dá Fó maior ou Mi. Eu era missionário no meio do mato. Eu era missionário no meio do mato. Longe de casa. Saudade da banda. Saudade do culto de domingo, né? Você sabe o que é ser missionário com 3, 4, 5 pessoas no meio do mato. Começando num chão batido, um salãozinho lá, coberto de sapé. Eu e meu violão, companheiro, na época poucos livros, Mi maior, ou Ré, só me faz o acorde. Pedindo graça de Deus, mostrar para você o que é a alma. Fiquei batendo o violão. Fiquei batendo o violão de cima para baixo. Plém, 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 plém. Me dá o Ré ou o Mi aí, Ney. Ganhei uma nova vida. Vida nova de prazer. Com Jesus na vida, oh que vida alegre há de ser esta vida alegre, sempre será, porque Jesus na hora triste me alegrará. Uma canção, ela foi saindo, missionário sozinho, irmãos, sozinho. Meu pai viajou quilômetros, mostrar para o meu pai onde eu morava. Abri a porta e disse para ele: o senhor entra, porque só cabia um. Abri a porta, eu só tinha uma cama. Pendurei, fiz uma prateleira para colocar meus livros, um sarrafo transversal para colocar as roupinhas, um terno doado. E papai chegou. A vontade enorme de ir embora. Oh, que vontade enorme de ir embora. Pai, conta a igreja, conta fulano, a banda, pai, o conjunto. Você pensa, tocava no conjunto da igreja, iniciava o culto com a banda, ia para o conjunto, era organista do coral, cantava e tocava às vezes solo, fazendo dupla, cantava com a mocidade, e de repente você sai para a obra missionária onde não tem nada disso,
Eu era o porteiro, eu era o zelador, eu era o obreiro, mas em todas as escalas, diácono, presbítero, evangelista, pastor, presidente, levantava oferta, cantava os hinos da harpa, pregava e orava no final, e corria na porta para cumprimentar os irmãos, e sozinho. E até que então, eu conto isso, irmãos, porque eu olhei para meu pai, papai olhou para mim e disse assim: quer ir embora, meu filho? Eu disse: não é que eu quero ir embora, eu estou numa dúvida, eu preciso de uma resposta. O que você quer? Meu pai falava baixinho, demorava para falar. Eu disse: pai, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade, pai. O pai já estava há alguns dias. E aí ele disse para mim: meu filho, vamos dizer que seja mentira. Vamos dizer. Só o que o pai já viu de pessoas que foram transformadas já valeu a pena. Mas, meu filho, sendo verdade, você quer abandonar? Não, pai, eu vou continuar. Pai vai embora e eu continuei. Estou aqui, irmãos, servindo ao Senhor Jesus. 442 em pé para nós encerrarmos cantando Dó maior. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Viver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Cante com a alma. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Olha o que espera você na vinda do Senhor. Irei eu receber o seu eterno amor, repouso e prazer. Diz o meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. O que acontece na vida? Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele em breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei. Aleluia.
Senhor seja exaltado e glorificado em nossas vidas, por nossas vidas e através de nossas vidas, Senhor. Nós te glorificamos nessa noite, quando estamos comemorando os 100 anos dos hinos maravilhosos da nossa harpa cristã. Agradecemos por nossas vozes, por os irmãos, pelas irmãs, jovens e crianças que têm amor em abrir a boca para glorificar o teu nome, para cantando declarar amor, para cantando louvar ao Senhor, porque eu sei que através deste louvor, vidas são transformadas, enfermos são curados, vidas são alcançadas pela tua misericórdia, pelo teu poder e pela tua forte mão. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade. Recebe, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão e a nossa adoração para a glória do teu nome. Amém.